Você já tomou uma decisão da qual se arrependeu profundamente? Aquele momento em que parecia a melhor escolha, mas depois você percebeu que foi um erro? Todos nós já passamos por isso. Tomar decisões certas nem sempre é fácil, especialmente quando estamos em momentos difíceis. A dúvida, o medo e até as emoções podem nos levar a caminhos errados. Mas a boa notícia é que Deus nos deixou um guia infalível para escolher certo em qualquer situação: a Sua Palavra. Hoje vamos descobrir juntos como a Bíblia nos ensina a tomar decisões sábias, mesmo quando tudo parece confuso. E no final, vamos fazer uma oração poderosa, pedindo a Deus clareza e direção para nossas escolhas. Se você precisa tomar uma decisão importante ou já se arrependeu de alguma escolha do passado, fique comigo até o final deste vídeo, porque Deus quer falar com você hoje. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas no que parece certo no momento? Confiamos na nossa própria lógica, na nossa experiência ou até no que outras pessoas dizem, mas depois percebemos que erramos. Isso acontece porque a nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas o presente, mas Deus vê o todo, o passado, o presente e o futuro. A Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, por mais que pareça lógico, confiar apenas no que achamos melhor, a escolha mais sábia sempre será confiar em Deus e buscar a sua direção. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, precisamos entender que sabedoria não é apenas conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se não aplicar seus ensinamentos no dia a dia, de nada adianta. A sabedoria verdadeira é quando colocamos em prática o que Deus ensina, especialmente quando estamos em situações difíceis. Outro ponto importante é que a sabedoria de Deus muitas vezes vai contra a lógica humana. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Mateus 5,44, isso parecia algo impensável para muitas pessoas. Mas ele nos mostrou que o caminho certo nem sempre é o mais fácil ou o mais óbvio. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil e sua mente esteja tentando encontrar uma solução rápida, mas o Espírito Santo está te pedindo para confiar, esperar e buscar a Deus primeiro. A escolha certa nem sempre será a mais rápida ou a mais confortável, mas será a que está alinhada com os planos do Senhor. E quando aprendemos a depender da sabedoria de Deus, começamos a perceber algo incrível. Ele sempre nos dá paz quando estamos no caminho certo. Se você sente um peso enorme sobre uma decisão, se algo não parece certo, pare, ore e busque a direção do Senhor antes de seguir adiante. Mas, e quando nossas emoções nos enganam? Quando achamos que estamos certos, mas, na verdade, estamos sendo guiados apenas pelo que sentimos. As emoções fazem parte de quem somos. Deus nos criou com sentimentos e eles têm um propósito. Mas quando deixamos que as emoções tomem o controle das nossas decisões, podemos acabar escolhendo caminhos errados. Quantas vezes já tomamos uma decisão no calor do momento, com raiva, medo, ansiedade ou até euforia, e depois nos arrependemos? Isso acontece porque as emoções são passageiras. O que sentimos hoje pode não ser o mesmo que sentiremos amanhã, mas as consequências das nossas escolhas podem durar uma vida inteira. A Bíblia nos alerta sobre isso. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração pode nos enganar. Ele pode nos fazer acreditar que algo é certo só porque desejamos muito aquilo, mas na verdade não é a vontade de Deus. Veja um exemplo prático.
Alguém que está passando por dificuldades financeiras pode tomar uma decisão impulsiva, como aceitar um trabalho que vai afastá-lo da família ou até mesmo entrar em algo desonesto, porque a emoção do desespero está gritando mais alto do que a voz de Deus. No momento pode parecer uma solução, mas depois essa escolha pode trazer ainda mais problemas. E o que fazer para não cair nessa armadilha? O segredo está em aprender a controlar as emoções e não deixar que elas ditem nossas decisões. Antes de tomar qualquer atitude, respire, ore e peça sabedoria a Deus. Pergunte a si mesmo: essa decisão está sendo guiada pelo Espírito Santo ou pela minha ansiedade? Isso está alinhado com a palavra de Deus? Se a resposta for incerta, espere. Deus não trabalha na pressa nem na confusão, Ele fala na paz. Se o seu coração está inquieto, talvez seja um sinal para parar e buscar mais direção do Senhor. E existem exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo em meio à dor e à injustiça, tomaram decisões sábias. Um deles foi José do Egito. Imagine ser traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo e jogado em uma prisão, injustamente. Qual seria sua reação? Raiva, revolta, desejo de vingança? Essas seriam reações naturais, mas José do Egito escolheu um caminho diferente. Ele decidiu confiar em Deus e agir com sabedoria, mesmo quando tudo parecia dar errado. José tinha sonhos grandiosos dados por Deus, mas ao invés de ver promessas se cumprindo rapidamente, ele passou por uma série de desafios que poderiam ter destruído sua fé. No entanto, em cada situação difícil, ele fez a escolha certa. Quando foi vendido como escravo, ele trabalhou com excelência na casa de Potifar. Quando foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e preso, ele não se entregou ao desespero, mas permaneceu fiel, interpretando sonhos e servindo aos outros. E no tempo certo, Deus o exaltou. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito, responsável por salvar uma nação inteira da fome. Se ele tivesse tomado decisões erradas, se tivesse se rendido ao ódio ou tentado resolver as coisas com suas próprias mãos, ele nunca teria chegado ao propósito de Deus. Essa história nos ensina algo profundo. Suas circunstâncias não definem o seu destino, mas suas escolhas sim. José poderia ter se tornado amargo e desistido, mas ele escolheu confiar no Senhor, e isso fez toda a diferença. E você, está passando por momentos difíceis? Talvez tenha sido injustiçado, traído, ou esteja enfrentando desafios que parecem sem solução. A pergunta é: como você tem reagido? As adversidades são o terreno onde as escolhas mais importantes da nossa vida são feitas. E se você confiar em Deus, Ele pode transformar até os piores cenários em bênçãos. Mas para isso, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e discernir sua direção, mesmo quando tudo parece confuso. Quantas vezes nos perguntamos: será que isso vem de Deus ou é apenas coisa da minha cabeça? Em momentos de dúvida, quando precisamos tomar uma decisão importante, surgem muitas vozes ao nosso redor. Nossa própria mente, opiniões de outras pessoas e até distrações que tentam nos tirar do foco. A Bíblia nos ensina que Deus fala com seu povo, mas para discernirmos sua voz, precisamos estar atentos. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Isso significa que se temos um relacionamento com Deus, podemos aprender a reconhecer quando Ele está nos guiando. Mas como isso acontece na prática? 1. Deus fala. Através da sua palavra. A principal maneira de Deus nos guiar é por meio da Bíblia. Se você está em dúvida sobre uma decisão, pergunte-se: isso está alinhado com os princípios da palavra de Deus? Por exemplo, Deus nunca vai nos conduzir para algo que envolva mentira, engano ou injustiça. Se uma escolha compromete sua integridade ou afasta você da presença dele, então não vem de Deus. 2. Deus fala através da paz interior. Deus não é um Deus de confusão.
Se uma decisão gera inquietação, medo constante e falta de paz, pode ser um alerta do Espírito Santo para esperar. Em Colossenses 3,15 está escrito: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Isso significa que a paz de Deus deve ser um critério para nossas escolhas. Se estamos caminhando na vontade dele, podemos sentir uma paz profunda, mesmo quando a decisão é difícil. 3. Deus usa conselheiros sábios. Nem sempre conseguimos ver tudo com clareza, e por isso é importante buscar conselhos de pessoas maduras na fé. Provérbios 11:14 nos ensina que, na multidão de conselheiros há segurança. Mas atenção, nem toda opinião deve ser seguida. Procure ouvir pessoas que tenham um relacionamento verdadeiro com Deus, que baseie seus conselhos na Bíblia e não apenas em experiências pessoais. Discernir a voz de Deus exige prática, intimidade com Ele e sensibilidade ao Espírito Santo. E quando aprendemos a ouvi-lo, nossas decisões se tornam muito mais assertivas. Mas há uma ferramenta poderosa que nos ajuda nesse processo: a oração. Antes de tomar qualquer decisão importante, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Mas, infelizmente, muitos fazem o contrário. Tomam uma decisão e só depois pedem a Deus que abençoe o que já escolheram. A Bíblia nos ensina que devemos apresentar tudo ao Senhor antes de agir. Em Filipenses 4:6-7 está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que a oração não apenas nos conecta com Deus, mas também traz paz ao nosso coração. Por que orar antes de decidir? Porque Deus vê o que não conseguimos ver. Nossos olhos enxergam apenas o presente, mas Deus já conhece o futuro. O que parece certo agora pode ser um caminho perigoso mais à frente, porque a oração alinha nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes queremos algo desesperadamente, mas quando oramos, o Espírito Santo trabalha em nós, mudando nosso coração e nos mostrando o que é melhor, porque a oração nos protege de erros e arrependimentos. Quando buscamos a direção de Deus antes de agir, evitamos cair em armadilhas que poderiam trazer sofrimento. Como orar para tomar decisões? Ore com sinceridade. Diga a Deus exatamente o que você está sentindo, sem medo. Ele conhece seu coração. Peça sabedoria. Em Tiago 1:5, Deus promete dar sabedoria a quem pede. Esteja disposto a esperar. Deus pode responder imediatamente, mas também pode pedir que você tenha paciência para que o melhor dele se cumpra na sua vida. Fique atento aos sinais. Deus pode responder através da palavra, de uma pregação, de um conselho ou de uma convicção interna. Se você sente que precisa tomar uma decisão, mas ainda não tem clareza, não tome atitude alguma antes de orar. Mas além da oração, outro fator que pode influenciar muito nossas escolhas são as pessoas ao nosso redor. Nossas decisões não são feitas no vácuo. Muitas vezes, somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor, amigos, colegas de trabalho, familiares, líderes. E se não tivermos discernimento, podemos acabar seguindo conselhos errados ou tomando decisões baseadas na opinião de quem não tem compromisso com Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que não importa o quão forte seja sua fé, se você andar constantemente com pessoas que não temem a Deus, suas escolhas serão impactadas negativamente. Como as más companhias podem influenciar suas decisões, fazendo você duvidar do que Deus já falou. Quantas vezes Deus já te deu uma direção clara, mas alguém te fez questionar se essa é realmente a melhor escolha?
te levando a agir por impulso. Pessoas que não têm o temor de Deus, muitas vezes incentivam decisões precipitadas e sem sabedoria, te afastando do propósito de Deus. Se suas amizades ou relacionamentos estão constantemente te puxando para longe da presença do Senhor, é hora de reavaliar essas conexões. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, mas sim que devemos escolher com sabedoria a quem damos ouvidos. Provérbios 13:20 nos ensina: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, se você deseja tomar decisões alinhadas com Deus, caminhe com pessoas que também buscam isso. Tenha ao seu redor amigos que te incentivam a orar, a esperar no Senhor e a agir com sabedoria. Agora, se você sente que já tomou decisões erradas no passado por causa de influências ruins, não se preocupe. Vamos orar juntos para que Deus te dê sabedoria daqui para frente e te guie sempre pelo melhor caminho. Agora, vamos orar juntos para que Deus nos dê clareza, discernimento e sabedoria em todas as decisões que precisamos tomar. Se possível, feche os olhos, respire fundo e entregue esse momento a Deus. Oremos. Pai amado e soberano, nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto, reconhecendo que sem a Tua orientação, somos incapazes de escolher corretamente. Senhor, quantas vezes tomamos decisões baseadas no nosso próprio entendimento e depois enfrentamos as consequências dolorosas. Mas hoje queremos fazer diferente. Queremos aprender a ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade em cada escolha da nossa vida. Senhor, nos ensina a não depender das nossas emoções, porque sabemos que o coração humano pode ser enganoso. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e não pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo e sensibilidade para discernir quando Tu estás falando. Tira de perto de nós tudo o que nos leva para longe dos Teus caminhos. Se houver pessoas ao nosso redor que estão nos influenciando para decisões erradas, dá-nos coragem para nos afastarmos e buscarmos relacionamentos que nos aproximam mais de Ti. Pai, se alguém aqui está prestes a tomar uma decisão importante, seja na vida financeira, familiar, sentimental ou profissional, que o Senhor traga clareza e paz ao coração. E se estivermos indo por um caminho errado, repreende-nos, Senhor, e nos direciona para a Tua perfeita vontade. Nós cremos na promessa da Tua palavra, que diz em Tiago 1:5, que se pedirmos sabedoria, o Senhor nos dará. Por isso, pedimos agora, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos que escolhemos confiar em Ti acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém. Agora, receba essa oração no seu coração. Deus está trabalhando e te guiando para as melhores escolhas. E lembre-se, quem confia no Senhor nunca erra o caminho. Se você chegou até aqui, isso significa que Deus realmente queria falar com você hoje. Suas decisões importam, e o Senhor se preocupa com cada escolha que você faz. Não tome decisões sozinho. Busque a Deus, ore, espere e confie, porque Ele nunca falha. Lembre-se do que aprendemos. Sabedoria vem de Deus, emoções podem nos enganar, influências erradas nos desviam, mas a oração sempre nos conduz ao caminho certo. Quando você coloca Deus no centro das suas escolhas, Ele te guia para um futuro de paz e propósito. Agora, eu quero te desafiar a algo. Escreva nos comentários uma decisão que você precisa tomar e quer colocar diante de Deus. Vamos orar juntos por isso. Sua atitude pode inspirar outras pessoas a também entregarem suas escolhas ao Senhor. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo.
Que Deus te abençoe e te guie em todas as suas decisões. Nos vemos no próximo vídeo.